Como falo de drogas com o meu filho adolescente? Se você estiver assistindo essa live gravada, ela foi gravada pelo Instagram no dia 29 de maio de 2023. Essa live, o nome dela é Adolescer. Nesta live eu trago os temas que falam sobre a transformação física e as transformações emocionais que o adolescente passa nessa jornada. Então, a criança se transformando em um adolescente, ela passa por diversas transformações, né? Físicas e emocionais. E nessa live, cada semana eu escolho um tema e trago aqui uma conversa aberta com vocês, né? O grande intuito é trocar ideias, trocar experiências, né? Então eu vou falando, vocês vão trazendo para mim os exemplos e eu vou acrescentando aqui algumas sugestões. Se você estiver chegando agora, eu sou Soraya, sou médica homeopata, sou endócrino infantil. Nesse canal aqui do Instagram, eu te ensino a melhorar o vínculo com o seu adolescente. Então eu vou trazendo aqui sugestões, orientações para que você melhore o seu vínculo, a sua relação com o seu adolescente. E o tema de hoje que eu escolhi é: como falo de drogas com o meu adolescente? Muitas mães me pedem essa ajuda porque elas não sabem como chegar para falar sobre isso com o filho. Então eu resolvi trazer esse tema, que eu acho que é um tema bem delicado. E eu passei por uma situação nesse fim de semana que deu um estalo em mim e eu quis dividir com vocês. Eu costumo olhar aqui para baixo, eu sempre explico, porque eu tenho aqui a minha orientação. Então eu sempre preparo, é uma aula para mim, isso aqui sempre é uma aula, né? Eu não venho aqui de forma desorganizada. Então eu trago aqui uma ordem. E aí, para eu não me perder, eu preciso sempre olhar aqui na minha orientação, tá, gente? Por isso que às vezes eu acabo saindo aqui né? Eu gosto de contactuar, gosto de que vocês participem, mas às vezes acabo olhando aqui para baixo para ler, para seguir uma ordem, tá? Então, esse conteúdo são para aquelas mães que já são mais objetivas, que vão certeiras no assunto com o filho, ou aquelas mães que gostam de conversar ali pelas laterais, vou conversando até chegar no tema. Tanto faz a sua forma, respeite a sua forma de ser. O que importa é que você entenda que esse tema é importante. Então, esta live é para você, mãe, que independente da sua forma de ser, respeitando o seu temperamento, não tem que seguir à risca o que eu falo, só a ideia. E aí você leva para a sua forma de ser com o seu filho, tá? A única coisa que a gente precisa ter em comum aqui é que você entenda que sim, você tem que abordar esse tema com o seu filho, porque ele é um tema importante, delicado, mas essencial, tá? Então vamos lá. Sugiro que você converse com o seu filho, inicialmente quebrando alguns mitos. Hoje, por exemplo, a maconha, ela tá difundida, não sei que termo usar aqui, mas muitas pessoas fumam maconha, gente, como se fosse, eu ia falar chupar uma laranja. E acreditam realmente, piamente, muitos pacientes trazem isso para mim, que acreditam piamente que a maconha não faz mal. Então a gente precisa trazer esse tabu. Como ela está muito disseminada aí no meio, as pessoas realmente acreditam, né? Algumas, né? Que a maconha não faz mal. Então a gente precisa começar quebrando esse mito, esse tabu com os filhos, tá? Outra coisa que o pessoal acredita é que ela não vicia. Não, eu fumo, mas quando eu quiser eu vou parar. Então, quebre esses mitos com o seu filho, tá? Então, essa história de que não afeta e que não vicia,
Precisamos quebrar esse tabu, esse mito, né? Com os nossos filhos. E haja de uma forma preventiva, tá, gente? Então, a grande ideia é, puxa, Soraya, o meu filho já está fazendo uso de drogas. Aí eu te oriento uma busca por uma ajuda profissional. Essa ideia aqui é uma prevenção, é uma live preventiva. Então são conversas que vocês vão ter, não vai ser uma conversa, vão ser várias conversas com seu filho, com o intuito de prevenir que isso aconteça. E ficar de olho, né? Eu sempre brinco, fica de olho sobre o que está acontecendo com meu filho, tá? Então é uma prevenção, a ideia aqui é uma prevenção. E o que eu falei pra vocês, né? No começo da live eu falei, gente, me aconteceu uma coisa no final de semana que me fez pensar em trazer esse tema aqui, né? Final de semana, nós fomos passar o fim de semana na praia. Gente, quem puder me ajudar a divulgar, eu acho que é um tema importante. A gente tá com poucas pessoas aqui na live. Se vocês puderem me ajudar divulgando, eu agradeço, tá? Eu tava passeando na orla. Eu gosto de caminhar na praia, né? Me faz muito bem emocionalmente. E na hora que eu tava caminhando pela orla, no meio do meu percurso, eu me deparei com uma adolescente que devia ter uns 13 anos. E ela, eu não fiquei olhando muito porque eu vi que ela não estava no momento legal, mas só de bater o olho naquela criança eu senti a energia dela e ela transparecia uma angústia, uma ansiedade sem fim. E a coisa que eu mais queria naquele momento é dar colo para aquela criança. Então, uma adolescente é uma criança. Ela estava de frente para o mar, ela tremia e fumava para se acalmar. Muita coisa passou na minha cabeça, né? Primeiro aquele julgamento, né? Que a gente não deveria ter. Ela tá sozinha. Cadê o amparo para essa criança? Então a gente tem que voltar e falar, não posso ter esse julgamento porque eu não sei o que está acontecendo, né? Mas me despertou esse sentimento de eu preciso dar um colo para essa menina. Naquele momento, não era da maconha que ela precisava. Ela precisava de um colo. Ela precisava de um colo e ela precisava ser ouvida. E quantas crianças não estão buscando a maconha ou, enfim, todas as outras drogas por falta de colo e por falta de serem ouvidas. Então eu queria seguir um pouco essa toada aqui na live, tá? Essa criança me despertou essa vontade, né, de trazer esse tema aqui para conversar com vocês, tá? Depois, aí eu aproveitei, lógico que eu aproveitei a situação também para conversar com os meus, né? E me lembrei de algumas situações no consultório. Se vocês puderem já me contando, se vocês têm alguma experiência, se vocês têm alguma dúvida, se vocês puderem dividindo comigo aqui exemplos, tá? Eu me lembrei de de uma situação no consultório em que um rapazinho já mais velho me falou assim, tia, todos os meus amigos são muito ansiosos e eles me contaram que quando eles fumam a maconha eles ficam tranquilos. Então ele me trouxe aquilo como um benefício. O que você acha, tia, de eu fumar a maconha? Então ele não enxerga o que a gente conversou lá no começo, né? Aqueles mitos que eu falei, é importante a gente quebrar isso, né? Ele não enxerga que vicia e ele não enxerga que faz mal. A única coisa que ele enxergava era, ela calma.
Então, tia, já que é calma e eu tô um pouco ansioso, tô um pouco agitado, então, por exemplo, para fazer uma prova, será que você não acha que é legal eu fumar uma maconha, tia? E ele me trouxe essa pergunta, assim, realmente aberta, de coração, com a inocência de uma criança. E ele já é um pouco mais velho. Então, os meus amigos fumam, todos fumam. Não vicia, né? É isso que ele pensa. Por que não? Se isso acalma, naqueles momentos em que eu tô muito ansioso, por que eu não posso usar maconha? Então, se a gente não conversa com a criança, com o adolescente, ele não tem como saber que sim, ela vicia e que sim, ela faz mal. Vou parar e vou ler os comentários de vocês. Tragam, por favor, exemplos, situações, enfim, que vocês quiserem dividir aqui comigo. Entrou. Ai, gente, nenhuma situaçãozinha pra me contar. A Vivi já tá entendendo. É isso mesmo, Vivi, você já foi muito rápida. Ela escreveu assim: essas aulas são casadas, preparar a base, porque semana passada eu já falei um pouquinho, né, gente, sobre umas companhias, né, então é importante a gente, por quem puder voltar lá na live da semana passada, mas atenção, vou aproveitar aqui que a Vivi falou aqui, que ela falou assim, preparar a base. Eu sempre falo com meu filho sobre drogas. Legal, Vivi. Vou aproveitar essa deixa da Vivi e vou falar sobre a live da semana passada, foi muito legal, mas eu vou tirá-la do ar, porque isso é um conteúdo que eu deixo disponível para os meus alunos do curso. Então, ela tá aberta, mas eu vou tirar do ar. Então, quem não assistiu, assiste, por favor, porque foi uma live importante para arrumar o solo, né? Que eu sempre falo, por isso que a Vivi colocou aqui, e preparar para esse conteúdo de hoje. Vamos ver se tem mais algum comentário. Nada, nenhuma experiência? Gente, quem tiver alguma experiência, alguma pergunta, vai colocando aqui pra mim, tá? Pra gente dividindo. Bom, então trouxe essas duas situações, a da menina da praia e do meu paciente que veio me trazer com toda a inocência do mundo. Se não era legal, então, se não seria bom, se não faria bem ele fumar maconha para ele ficar menos ansioso. Aqui, vamos ver. A Ana falou assim: meu filho sempre relata que os colegas de classe fumam descaradamente. É isso aí. E o cheiro faz muito mal para ele. Ele já até chegou a dizer que não queria, estar nessa sala. Ana, conta para mim a idade dessas crianças, por favor. Aqui no meu prédio a síndica teve que colocar cartaz no elevador, de tão forte que tá o cheiro, então tá incomodando os vizinhos, né? Então realmente já chegou num ponto que as pessoas realmente acham que não faz mal. Vivi falou: eu quando conheci as drogas foi na escola. Eu sempre digo que a droga vem de graça. Infelizmente isso é verdade em muitos locais, né? Então, para quem não sabe disso, ela vem, eu não sei se é isso que a Vivi quis dizer, mas muitas vezes eles vão para a escola, oferecem gratuitamente para a criança, porque eles sabem que eles vão viciar, e aí ele vem com a necessidade de comprar, tá? Então a gente precisa ficar bem atento nisso. 16 anos, a Ana falou. Estão na sala, todos praticamente da mesma idade. Eu vou trazer um número interessante sobre 16 anos. Mas é isso aí. Então, já tá declarado, né? Já tá declarado não, já tá escancarado. A Vivi falou, é isso mesmo. Então é isso, tá, gente? É muito comum, eles ficam, né? Os traficantes ficam, né? Perto de escolas, e eles oferecem gratuitamente para criança e para criança. E aí a criança acaba viciando, aí ela entra na necessidade de comprar, né? Fumam vape, eu vou falar do vape também em breve, viu? O tempo inteiro. E acham bonito, acham charmoso isso, acham charmoso.
Obrigada por dividir. Então, cuidado aqui, mães que são super protetoras e que pensam assim, eu não vou falar sobre isso com meu filho porque eu vou assustá-lo e vou incentivá-lo a buscar a droga. Não, esse pensamento não é o correto. Não, na minha visão. Desculpa, na minha visão. Porque aí eu caio naquele exemplo que eu falei do menino do consultório. Ele não sabe que aquilo vicia e que aquilo faz mal. E ele sabe que existe a maconha. Por mais que os pais não falem, o ao redor dele fala sobre isso. Então não adianta eu não falar sobre isso em casa e não alertá-lo. E não prepará-lo para o mundo. Tá? Então eu trouxe aqui até alguns números, né? Então, desculpa, só deixa eu falar. Então a mãe, não adianta ser super protetora e não falar. E também não adianta ficar na inocência de que isso não vai chegar no meu filho, porque isso vai chegar de alguma forma, tá? Então eu trouxe aqui dados, né, corroborando com essa questão dos 16 anos. 6% das crianças aos 13 anos já provaram a maconha. 6. É um número baixo até. Não, baixo não, pelo amor de Deus. Para, errei. Não. O 0,0001 já seria alto demais. Mas eu estou querendo dizer assim, o quanto isso cresce para os 16 anos. É alarmante. Aos 16 anos, 43% das crianças já provaram a maconha. Quase metade da sala de aula aos 16 anos já provou a maconha. É alarmante saber que 6% aos 13 anos já provou. 13 anos, gente. 13 anos ainda brinca. E aos 16, quase metade. Então não adianta querer ser mãe superprotetora e querer ser uma mãe que acha que isso não vai chegar aqui em casa. Porque o entorno dos filhos fala-se sobre drogas o tempo todo. Então a gente tem que estar, sim, alertando o filho sobre isso, tá? A ideia da live é meia hora, então... Sim, eu tô aqui dando uns spoilers, lendo aqui algumas coisas. Infelizmente, meia hora a gente não consegue falar muita coisa, mas vamos lá, vamos tentar preparar aqui. Então, jeito errado. Não falar sobre isso e só falar que é ruim. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso aqui. Vocês podem até assustar. Como assim, Soraya? Eu não tenho que falar que é ruim? Tenho. Mas eu tenho que falar sobre tudo. Então, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que orientar o meu filho, Soraya? Como é que eu consigo ter esse tipo de conversa? Então, primeiro, como eu tenho esse tipo de conversa? Filho, senta aqui que a gente vai conversar? Não sei, depende. Lembra lá no começo da live? Eu falei assim... Se você for uma mãe direta, você senta e fala, filho, vamos conversar disso. Se você for uma mãe que prefere ir chegando aos pouquinhos, você pode, por exemplo, que nem eu. Passei ali, vi a situação e trouxe aqui contando uma situação. Ou assisti um filme e trago o assunto. Ou eu li um livro e trago o assunto. Então eu uso uma oportunidade para trazer o assunto aqui em casa. Então você vai respeitando o seu jeito, falar com o seu filho da sua forma, tá? Da forma que fique melhor aí pro seu coração. Mas o que não pode deixar de fazer, vou repetir, é não falar sobre isso com o filho. Eu vou ler aqui alguns comentários antes de entrar na parte final da live, que é falar sobre o que fazer. Menina de 13 anos, hoje 16, minha antiga vizinha, começou a andar com uns amigos questionáveis. Tinha iniciado remédios por causa de ansiedade. Olha lá, é aquele exemplo que eu falei. Então ele fica muito agitado e fica sabendo que com a maconha ele acalma. Por que não, então,
buscar a maconha? Por que não usar maconha se ela me acalma e ela não faz mal e ela não vicia? E tinha uma síndrome que não sei qual, internada recentemente. Dica, pede pra mãe assistir a live. E se já estiver passando por isso, procurar uma ajuda profissional. Então lembra que eu falei também no comecinho da live. A live aqui é mais preventiva. Soraya, já está acontecendo, precisa buscar ajuda profissional, tá? Você está fumando muito e sempre teve apoio da mãe. Aí, se já está acontecendo, é ajuda profissional, tá? A Ana falou assim, de 4 anos eu comecei a conversar com meu filho... Não, desculpa, de 4 anos não, eu já quase assustei aqui. 4 anos é muito nova. Há 4 anos eu comecei a conversar com meu filho sobre isso. Todos os malefícios, porque sempre soube que isso chegaria a ele de alguma forma. É isso aí. É que nem eu falo na aula, né, sobre sexo, né? Se você não falar, o Google vai falar. E drogas é a mesma coisa. Se você não falar, o amigo vai falar, a escola, né? Os amigos da escola, do clube, enfim, vão falar. Então ele precisa estar preparado. Até de uma forma atraente onde mora o perigo. Você já falou tudo, Ana. Acabou a live. Era aí que eu queria chegar. Porque não adianta a gente só ficar falando a parte ruim. Porque não é isso que ele ouve dos amigos. Então, se eu ficar falando só a parte ruim, ele vai falar, acho que a minha mãe não sabe das coisas. Então, eu tenho que falar isso aí, ó. Até da forma atraente, onde mora o perigo. Muito bom, Ana. MDS assustador. Muito bem levantado. Podemos conversar sobre isso. Oi, mãe. Eu ia falar. Então, vamos lá. Então, como falar? Já falei, né? Cada uma do seu jeitinho, da sua forma. Ou vamos falar sobre isso, ou vai falando usando outras situações. Um filme, uma série, um livro, ou até a situação. Assistir a live da doutora Soraya. Bom exemplo. Assistir a live da doutora Soraya, ela tá falando sobre isso. Vamos conversar? Ou põe um Reels hoje, acho que o Reels... não, pelo amor de Deus, todo dia eu produzo um Reels, né? O Reels de hoje, eu acho que já foi pro ar, 7 horas. Eu falo sobre isso, tá? Então, vamos lá. 1. Opa. Desculpa, quase me perdi aqui. 1. Essa droga causa alívio, relaxamento. Então eu tenho que avisar meu filho, sim, filho, se você fumar maconha, você vai ficar relaxado. Os seus problemas vão diminuir. Porque você vai estar mascarando os seus problemas. Então eu preciso alertá-lo que sim, isso vai acontecer. Porque ele mascara. 2. Mas ele altera a sua memória e a sua concentração. Então, o que eu posso notar num filho que está fazendo uso? Começa a ir mal na escola. Ele assiste a aula e ele não consegue absorver a ideia. Ele não consegue concentrar na aula e nem absorver o conteúdo. 3. O cérebro na adolescência ele ainda está se formando. E a maconha afeta a formação do cérebro. É diferente do adulto que usa a maconha. Faz mal para os dois, vicia para os dois. Mas no adolescente é pior ainda, porque também afeta a formação do cérebro. Tá? Então, tudo isso você vai conversando da sua forma com o seu filho. Vai advertindo. A longo prazo, quem usa a longo prazo? Então, hoje eu uso para acalmar a minha ansiedade. Mas a longo prazo, estudos mostram que isso gera a ansiedade.
e gera a depressão, dependendo da constituição de cada um. Então, alguns vão desenvolver mais ansiedade, alguns vão desenvolver mais depressão e alguns vão desenvolver algumas situações mais psiquiátricas. Então, isso depende muito da constituição da pessoa. Então, tem pessoas que vão experimentar maconha e não vão viciar. E experimentaram uma vez e não vão voltar a experimentar novamente a droga. Agora, existem adolescentes que, dependendo da constituição, de entrar em contato com a maconha, se viciam. Então, isso depende da constituição de cada um. Uns vão se viciar, outros não. Uns, a longo prazo, vão desenvolver ansiedade, vão desenvolver ou depressão ou distúrbios psiquiátricos. Tá? E eu tenho que alertar, como a gente conversou aqui sobre o comentário da Ana, eu tenho que alertar sim ao meu filho de que tem pessoas que sentem uma sensação gostosa. Que é aí que mora o problema. Então ele não vai fumar e vai passar mal. Não. Ele vai fumar e vai se sentir bem. Então vamos voltar lá para a situação ali da menina da praia. Provavelmente, eu não sei. Mas o que pode ter acontecido? Ela estava muito angustiada, muito ansiosa, com alguma coisa que me parecia muito grave. E ela foi até a praia, fumou e provavelmente ela vai acalmar. E ela vai mascarar o que está acontecendo. Ela não vai enfrentar a realidade, ela não vai enfrentar o problema. Então, eles precisam saber que a sensação é boa. A sensação é gostosa. Ela me tira do problema, ela me tira da realidade. Ela me tira da ansiedade. Ela me tira de momentos ruins. Só que o que ela me leva depois é muito pior. Tá bom? Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui. Não? A Ana falou exato. Fora o ponto de fazer os adolescentes de aviãozinho. Dinheiro fácil. Vivi, bem levantado também. Isso mesmo. Então, o adolescente, ele vira... Como é que eu falo que é aviãozinho? Ele leva, né, a droga, né? Então, eles chamam de aviãozinho. E é uma forma de ganhar dinheiro. Então, eles precisam ser alertados sobre isso, gente. Ele tá ganhando dinheiro em cima da saúde do outro. Então, a gente precisa conversar, tá? Por trás de tudo isso, né? O que é importante a gente pensar por trás de tudo isso? Então, a gente já conversou aqui sobre o que eu tenho que alertar meu filho, eu preciso estar presente. Mas por trás de tudo isso, eu volto sempre no mesmo ponto. Eu preciso sempre ouvir o meu filho. Ouça o que ele pensa e o que ele sente. Observe o comportamento dele. Então, começa a ter uma alteração de humor, começa a ter uma queda na escola, uma alteração de comportamento. Então, o filho ele vai dando sinais pra gente de que alguma coisa está acontecendo. E é nisso que eu preciso ficar de olho. Então, se isso está acontecendo, aí eu preciso buscar ajuda profissional para saber lidar com isso. Não, Soraya, não está acontecendo aqui em casa, então essa live é para você. Então, essa live é para você que tem sim que levantar esse assunto com seu adolescente,
para que ele saiba que você é um canal aberto, para que ele traga as dúvidas dele sobre isso. E aí levantar todos esses pontos que eu conversei aqui com vocês e não esquecer de falar sempre isso. A sensação não é ruim. E é aí que mora o problema. E que experimentar uma vez só, para alguns, tanto faz. Mas para muitos, vicia. E como é que eu vou saber se para mim vai viciar ou se para mim não vai viciar? Só experimentando. Então eu te aconselho a não experimentar, porque pode ser um caminho sem volta. Tá bom? Então, fica atenta aos sinais e tenham essa conversa importante com o filho de vocês. Deixa eu ver se ficou alguma dúvida antes de finalizar. Não. Tá bom. Então vamos só relembrar. Independente da sua forma de lidar com o seu filho, Soraya, eu sou mais delicadinha, gosto de ir conversando sobre algumas coisas até chegar no assunto, ou não, Soraya, gosto de falar, filho, senta aqui, vamos conversar. Independente do seu jeito, respeite o seu jeito, mas o importante é não ache que isso não deva ser falado com seu filho. Então, não ache que, se eu falar com isso, eu vou estar induzindo ele a usar drogas. Não, ao contrário, eu estou alarmando, estou trazendo para ele a importância do tema. E não ache que isso não vai chegar até o seu filho, porque ele convive com pessoas. Na escola, no clube, no esporte, no piano, enfim. Então, isso pode sim chegar a ele e é melhor que ele tenha a sua orientação, não a orientação do Google, tá? Deixe esse canal aberto, filho, eu estou aqui para todas as suas dúvidas. E tenha a conversa baseada nos pontos que eu trouxe aqui na aula. O que eu trouxe aqui? Sim, faz mal. Sim, afeta a formação do cérebro. Sim, pode desencadear doenças no futuro. Afeta hoje rendimento escolar, aproveitamento escolar, mas eu não posso esquecer de falar para o meu filho também que os seus amigos podem estar comentando que é uma sensação gostosa e que alivia a ansiedade, o problema. Eu preciso mostrar os dois lados, porque se eu mostrar só o lado ruim, ele vai falar, minha mãe não sabe o que ela está falando. E se eu mostro para ele que sim, filho, tem gente que conta da sensação gostosa, ele já tá sabendo que, olha, a minha mãe me orientou sobre tudo isso. Tá bom? Mais um minutinho, se vocês puderem me trazer alguma dúvida, queria trazer esse diálogo aqui com vocês. Hoje vocês ficaram mais quietinhas, né? É um tema meio difícil, né? Mas eu tô aqui aberta mais 2 minutinhos, se alguém tiver alguma dúvida, para dividir comigo algum caso. Não? Tá bom. Tema importante. Qual é o grande objetivo aqui? Na hora que eu tô ali conversando com meu filho, eu vou me mostrando aberta para a conversa. E isso vai melhorando cada vez mais o nosso vínculo. Então a ideia do canal é sempre trabalhar formas de que você melhore o seu vínculo com o seu adolescente, para você ir construindo essa relação desde agora, para que isso se concretize eternamente. E quando o filho não quer ouvir, Andréia, o filho pode fingir que ele não quer ouvir, mas ele vai te ouvir, tá? Ele até pode falar, mãe, não quero falar disso, mãe, nada a ver esse assunto, mas fale, porque ele tá ouvindo você, tá? Como iniciar, Vivi? É o que eu falei, respeite o seu jeitinho,
tá? Então no começo da live, no meio eu também falei sobre isso, respeite o seu jeitinho. Se você for aquela mãe mais direta, filho, senta aqui, vamos conversar. Se você não for direta, eu sugiro como foi comigo. Então houve a situação ali na praia e eu trouxe esse assunto aqui em casa. Olha, aconteceu isso e eu queria, né? E olha, a gente sabe que isso acontece, tal, e eu fui trazendo assuntos, tá? Você pode falar, vi a live da doutora Soraya e embala ali no assunto, não é uma conversa direta para ele. É com ele, mas não é, filho, olha, você tá contando o que você viu na live. A doutora Soraya comentou isso, a doutora Soraya comentou aquilo, aquele outro. Ou então um filme. Assisti um filme e eu vi isso e aquele outro. São formas da gente chegar no filho. E aí você escolhe a que mais acalma o seu coração, tá? A Flávia é minha querida. Obrigada por nos transmitir tanto conhecimento e dicas. Colocando em prática com a Gi e os resultados estão surgindo. Obrigada, Flávia, você é um amor. Você sempre me ajuda. Obrigadão. Enviei para o meu. Ele me enviou para que isso? Vivi, converse com ele, tá? Converse. Vai abrindo o caminho, tá bom? Tá bom, meninas. Muito obrigada por estarem aqui comigo. E a gente vai se falando. Um grande beijo e até breve. Não esqueçam que eu tenho vídeos todos os dias aqui no canal, tá bom? Beijos. Tchau, tchau.